Cristo através de mim. É amar como Ele amou. É se doar, se entregar como Ele se entregou. É estender a minha mão, a tua mão, para os necessitados. Não é nem essa palavra, amado. Mas Ele falou claramente. Enquanto eu declarava, Cristo vive em mim. Ele falou, filha, se realmente Cristo vive em você, você precisa olhar com os olhos de Cristo. Você precisa amar o teu próximo como eu amo a vocês. Você precisa manifestar o mesmo comportamento, as mesmas atitudes que Cristo tinha enquanto Ele passou aqui para a terra. Você não pode permitir que as situações que você vive, que as circunstâncias que você vive, responda ao contrário de que Cristo vive em você. Quantas vezes, amados, eu tive essa experiência. Ontem eu passei a manhã inteira adorando e orando e buscando a face dEle. E por um minuto, eu estava lá na minha casa, nós estávamos almoçando e um suco deu errado. Aí até o Carlos Eduardo, mas aquilo, sabe, me deu um nervoso naquele momento. Sabe quando a sua carne quer manifestar? E ela até fala, mas poxa vida, por que foi acontecer isso? Queridos, é nesse exato momento que eu preciso manifestar Cristo. Se Ele vive em mim, eu preciso, em toda e qualquer situação, manifestar. Porque você não sabe quantas pessoas estão olhando para mim e para você. Quantas pessoas, você não tem ideia de quantas pessoas estão monitorando as nossas vidas, a minha vida, a tua vida. E aí você vai falar de Cristo para ela. Sabe o que ela vai te dizer? Espera um pouquinho. É esse Cristo que vive em você, que você está manifestando? Esse Cristo eu não quero. Queridos, essa responsabilidade está sobre mim, está sobre você. Eu não estou me isentando disso. Eu estou dentro também disso. Porque eu estou na rua, eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo tantas coisas. E as pessoas só olhando para mim e para você. Que a partir dessa noite, o Espírito Santo, Ele possa trazer essa convicção no seu coração, de verdadeiramente aquilo que nós precisamos declarar e manifestar, que seja de dentro para fora. Queridos, nós não estamos brincando de ser cristãos. E quando eu falo cristão, cristão é aquele que se assemelha a Cristo. É aquele que permite o caráter ser ajustado. É aquele que permite Cristo ser moldado de dentro para fora. E hoje o que eu quero dizer para vocês é mais ou menos isso. Aonde o nosso caráter é moldado, aonde o nosso caráter é ajustado nele, a partir dele, para que realmente nós possamos testemunhar que Cristo vive em mim, não só da boca para fora, mas de dentro para fora, através das minhas atitudes, através do meu comportamento, porque aonde eu estiver, o que acontecer, no meio de quem eu estiver, eu vou manifestar Cristo. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus por isso. E como toda vez, né, amados, que na realidade eu sou convidada para te servir, para servir ao reino, porque esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui para servir um ao outro.
Nós estamos aqui para servir ao reino de Cristo. E há anos atrás, Deus começou a falar comigo e me conduziu para o deserto. E é uma palavra que nós não gostamos. Deserto, porque nós conhecemos que o deserto é um lugar que o calor é intenso, que ele nos queima de dia, e é um lugar de extremo frio à noite, que nos congela. É um lugar onde há baixa umidade, não existe umidade, é um lugar seco. É um lugar que as plantas não se desenvolvem. É impossível nós vivermos no deserto. É impossível animais viverem no deserto por causa da sua condição. E é exatamente isso, queridos, que Deus vem falando ao meu coração. E há um mês, Ele tem trazido novas revelações ao meu coração sobre o deserto. Sinceramente, eu tinha uma concepção errada de deserto. Eu, na realidade, tinha medo do deserto. E eu creio que muitas pessoas também têm medo, porque eu vou para o deserto fazer o quê? O que eu vou fazer no deserto? Passar calor, morrer queimado? Ou morrer congelado? Passar sede? Passar fome? Mas Deus me mostrou como nós podemos, como Ele conduziu o seu povo no deserto, e como nós podemos sobreviver no deserto. Hoje eu quero mostrar para vocês, querido, que nós conseguimos sobreviver ao meio do deserto. Como Deus nos conduz ao deserto, Ele nos permite. E quando nós saímos do deserto. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 1. Vocês acharam? Amém? Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Aí você pode dizer assim: Karina, isso é lei. Nós vivemos no período da graça. Sim, amados, nós vivemos no período da graça. Mas a graça me conduz da mesma forma que eu precisava obedecer às leis, obedecer para herdar a terra prometida. A obediência também está dentro da graça. Existem condições para que eu verdadeiramente herde a terra prometida. E uma dessas condições é a obediência. Então, nós falamos de lei, mas também nós falamos que quando Jesus veio, a condição para nós herdarmos a terra, a primeira condição é a obediência. Sem obediência, amados, nós não conquistamos nada. Nós estamos fora do arraial de Deus. Nós estamos fora do corpo de Deus. 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Queridos, quando Deus permite que eu vá para o deserto, Ele me conduz em todo o caminho. Ele conduziu aquele povo por todo o caminho do deserto. Ele não desamparou, Ele não abandonou, mas Ele conduziu, Ele estava junto, Ele estava presente. Queridos, quando Deus nos introduz
para passarmos no deserto, porque o deserto é um lugar transitório. Não tem vida, mas eu preciso passar por este lugar, porque vai ser exatamente neste lugar que eu vou conhecer quem Ele é e quem eu sou nele. Não tem como, queridos, nós não passarmos para o deserto e queremos conhecer a Ele. Por muito tempo, eu fiquei, vamos dizer assim, evitando, mudando a rota, fazendo o que eu pensava ser correto, me desviando do deserto. Mas Deus chegou um momento que Ele foi ao meu encontro e falou: filha, eu vou te conduzir no deserto e eu vou passar com você. Queridos, quando eu comecei a ler esse texto, que Deus foi trazendo ao meu coração há um mês, eu venho na igreja, eu oro e Deus foi dando e foi acrescentando. Que na verdade, há anos atrás, quando Ele me falou sobre o deserto, Ele falou através da vida de José. Porque na realidade aquela palavra foi específica para mim, para o tempo que eu estava vivendo e para o tempo que ainda eu vivo. Ele teve que treinar José. Todos conhecem a história de José, né? José foi vendido, os irmãos queriam matar, ele foi para a casa do Potifar, né? Aí a mulher queria assediá-lo e ele foi parar na cadeia. O deserto de José foi na cadeia, porque ali foi o tempo que Deus o preparou para quando ele fosse reinar, ele fosse governar, ele estivesse pronto. Querido, nós precisamos permitir que Deus nos conduza e entender o tempo e o momento. Porque se José não tivesse entendido, ele não teria sido colocado como governador para alimentar aquela nação que ia morrer de fome. E foi o que Deus falou: você administrar na abastança é fácil, mas você administrar quando não tem nada, você precisa ser provado e passado pelo deserto. Para você governar sobre aquele tempo que você não tem nada, que não tem como viver ali aquele momento. Mas Deus te prepara para viver naquele momento. E foi exatamente, essa palavra foi específica naquilo que eu estava vivendo. E, amém, glória a Deus. Quando chegou um mês atrás, Deus começou a falar novamente. Falei: Deus, o Senhor quer me ensinar a acrescentar algo. Porque às vezes, queridos, nós recebemos a palavra e nós achamos: é para ele, é para aquele outro. Não, a palavra primeiramente é para mim. Porque se ela não for eficaz, eficiente na minha vida, não vai ser na vida do outro. Por mais que a gente queira, eu muitas vezes quis pular a fase do deserto. Mas eu entendi que eu não ia morrer naquele deserto, porque Deus estava caminhando comigo no deserto, como Ele caminhou com o povo, no 2, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Querido, sabe o que quer dizer aqui humilhação? Não é que Ele quer expor você à vergonha, não. A humilhação na nossa vida, sabe o que ela faz em nós? Dependermos somente dEle. Ela causa para nós a dependência em Deus. E Ele não quer humilhar para expor você ao ridículo, não. Ele quer humilhar para que você dependa nele, porque é por meio dEle, é através dEle que são todas as coisas. Amém, queridos? Deserto aqui é lugar de prova. Sabe por quê? Ele prova as intenções do nosso coração, para ver aquilo que está dentro do nosso coração. Ele não prova você porque ele é mau. Não, ele prova você porque ele já sabe o que está aí dentro. Mas eu preciso saber o que está dentro de mim. Porque quando nós passamos no deserto, que o sol vem queimar,
que a noite, a chuva, o frio é intenso, o que você coloca para fora? Você dá glória a Deus? Ou você murmura? É essa a prova que Deus quer. Quando a situação adversa bate lá na sua porta, o que você faz? Oh Deus, de novo, pelo amor de Deus, o Senhor não me dá um tempo. Será é Deus ou não é Deus? Misericórdia, amados. É lá que você aprende. É lá que você aprende a não murmurar, mas ter um coração grato. Sabe por quê? Porque não é Deus que determina o tempo que eu vou passar no deserto. Eu determino o tempo que eu vou passar pelo deserto. Sou eu, é você, queridos. E não adianta falar, Deus, puxa vida, quantos anos? E Deus fala assim, quantos anos digo eu? Filho, entende? Venha, eu estou te chamando. É passagem, é um lugar transitório, aonde eu transito. Transitório vem de trânsito. Trânsito, gente, só no sinal. Mas você vai caminhando. Não é para você permanecer lá. Deus não te criou para permanecer no deserto. Ele te criou para passar no deserto. Aleluia! Oh, Jesus! Tu és lindo! A fim de conhecer as suas intenções, a intenção do seu coração, se eles iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Para nós, se nós vamos dar glória a Deus ou se nós vamos murmurar. Queridos, não foi fácil meu deserto. Não foi fácil. Mas foi propício para a minha vida. Porque se hoje eu estou aqui, é porque eu entendi. E hoje, quando vem as situações, eu conheço quem Ele é. Eu apenas entrego e descanso. Sabe por quê? Porque no deserto você descobre quem governa a sua vida. É a sua alma? É a sua carne ou é Ele? É lá que você descobre. A sua alma grita, a sua alma berra, mas Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus de livramento. Queridos, é no deserto que Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege. Ali eu vejo quem verdadeiramente Ele é. Ele me leva para o seu abrigo, Ele me leva para um lugar seguro, Ele me leva aonde eu vou simplesmente se submeter a Ele e passar pelo deserto. Pensa na minha carne, querido, doía. Eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco. Verdade, de tanto que a minha carne queria se rebelar. Dói. Eu não posso mentir para vocês, dói. Mas hoje eu posso dizer que vale a pena. Vale a pena. Porque eu só conhecia Ele, só de ouvir falar, né? É o Deus, né? Que tirou o povo do Egito, mas deixou morrer por 40 anos. Aquele povo rebelde, desobediente, não entendeu. E Deus deixou eles morrerem no deserto. É assim que a gente faz, gente. Dentro da nossa humanidade, da nossa carnalidade, da nossa alma doente. Não, queridos, é para lá que eu vou. É para lá que eu permiti Deus me conduzir. Sabe por quê? Porque Ele até 3... Ele humilhou e deixou o povo passar fome. Gente, mas que Deus tirano. Não, querido, sabe por que Ele deixou o povo passar fome? Porque o povo conheceu o Deus da provisão. Porque depois Ele sustentou aquele povo com o maná. Ele proveu a todos os recursos, tudo que o povo precisava. Mas o problema estava aqui, daquele povo. Não estava em Deus. É passagem.
Eu passo, eu não fico. Eu não faço morada. Eu passo, apenas passo. E permito Ele falar ao meu coração. Porque nós vamos ver que deserto é o lugar onde Deus fala comigo. Ele falou com Moisés. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Amém? Amém? Mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aquele povo, ele foi sustentado com o maná, mas eles também tinham palavra que vinha da boca de Deus através de Moisés. E não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Jesus, lá em Mateus 4, de 1 a 4, ele foi levado para o deserto. Olha o exemplo. Jesus foi levado para o deserto. E ali, ele falou a mesma coisa para o diabo. Ele foi levado para ser tentado. Mas que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Queridos, nós precisamos nos alimentar com esta palavra. Para que quando vem a prova, eu simplesmente não murmure, mas eu rebata com a palavra. Porque essa palavra, ela é pão, ela é vida, ela é eficaz, ela faz mais do que nós possamos pensar, imaginar ou sonhar. Ela tem poder, porque ela é afiada como espada de 2 gumes. Eu preciso me atentar para a palavra. Eu preciso entender essa palavra. E eu preciso, no momento da prova, no momento que eu sou tentada, eu preciso rebater, eu preciso falar a palavra. E não só isso, amados. Quando na nossa alma, que aqui é onde nós temos as maiores guerras, maiores batalhas. Sabe com o que eu venço? Com a palavra de Deus. Sabe quando você escuta assim, mas você é tão inútil, mas você não vale nada, mas você não presta para nada. Sabe o que você vai dizer? Deus me fez perfeito, e com o seu amor, Ele morreu, Ele entregou o seu Filho naquela cruz, pela minha vida. Eu sou a imagem e semelhança dEle. Ninguém pode dizer, queridos, que nós não somos nada, porque para Ele nós somos tudo. Porque se não fôssemos tudo, Ele deixaria, Adão lá no pecado. Ele não enviaria Jesus para resgatar essa comunhão, para que hoje nós pudéssemos estar diante dele. E Ele não falaria, que foi de uma forma admirável e maravilhosa que Ele nos fez, que os nossos dias foram contados por Ele, que na realidade, quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, Ele já me chamava pelo nome. Ele já te chamava pelo nome. Queridos, que amor é esse? Não permita que nada e ninguém venha falar a respeito de você, mas ouça aquilo que Ele fala através da sua palavra ao seu respeito, e se valorize com o valor dEle. Amém, queridos? Deus sempre me pega uma rota aí que não estava no contexto, Mas amém. Porque eu falei para Deus, Deus, me usa. Eu não quero te usar, mas me usa. Eu me esvaziei, diminuí para ser cheia dEle, como um canal desobstruído, Eu falei no 3, Queridos, olha aqui o 4. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Vocês têm noção? 40 anos, com a mesma roupa, com o mesmo sapato.
né? A mesma roupa, com o mesmo sapato e os pés não incharem. Naquele calor. Queridos, não tem como você conhecer a Ele se você não passar nessa situação. É claro que, né, as nossas situações, os nossos desertos, cada um tem o seu. O meu é diferente do seu, o seu é diferente do meu. Por quê? Ele sabe aquilo que Ele quer gerar, aquilo que Ele quer te revelar, por um propósito perfeito. Por um propósito com o qual Ele te criou. É isso que nós precisamos entender. Amém, queridos? E aqui, olha, o 5, desculpa. Saibam, pois, em meu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Queridos, Deus é amor. E dentro desse amor, Ele nos disciplina. Porque eu vejo que quantas vezes eu disciplinei a vida dos meus filhos, e até hoje, se for preciso, eu continuo disciplinando. Porque o amor disciplina. O amor corrige. Nós precisamos entender que quando nós passamos por esse deserto, é o amor de Deus que, se precisar, Ele vai nos disciplinar. Que se precisar, Ele vai nos corrigir. Que se precisar, Ele vai nos exortar. E nós precisamos entender, meu querido, minha querida, né, meus queridos, que é tudo por amor. Nada é por um acaso, mas é tudo pelo amor dEle, para comigo e para com você. Amém? Aí o 6, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Depois eu vou voltar para o final, para o 7. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o que eu tenho aprendido nesse deserto, onde Ele me levou e me fez entender que Ele se faz necessário na nossa vida como um cristão. Amém? Em Números 1:1, você quer abrir? Apesar que eu... Diz assim: o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Aonde Deus falou com Moisés? No deserto. Então, queridos, é no deserto que a maioria das orientações que Deus deu para Moisés foi no deserto. É lá no deserto que Ele vai nos dar a maioria das orientações para mim e para você. Ele vai nos dar a direção. Ele vai nos guiar através daquilo que verdadeiramente é do coração dEle para o nosso coração. Então, queridos, o deserto não é para fazer te matar. Não é para nós morrermos no deserto. A propósito de passar pelo deserto. Eu entendi, né, e tenho vivido esse propósito, que valeu a pena todo esse meu tempo que eu passei lá. Porque nós vamos ver como vai valer a pena no final, gente. Como vale a pena. Em Oséias 2:14, também fala a esse respeito. Vamos ver Oséias. Olha que lindo. Depois de Daniel e antes, vamos ver, de Joel. É um livrinho, eu até marquei para não me perder aqui. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. É com carinho. Não é para te dar chibatada lá, não, amados.
Ele vai exortar se for preciso, mas Ele também vai nos atrair. Ele também vai nos levar para falar com carinho. Pensa num Deus de amor, que Ele quer o melhor para mim e para você. E muitas vezes a gente fica olhando para a situação, ai, não muda, ai, é a mesma coisa. Quanto tempo eu estou nesse mesmo lugar? Quanto tempo eu estou esperando a resposta? Quanto tempo eu estou esperando a solução? Quanto tempo eu estou esperando o milagre? Queridos, aprenda hoje. Enquanto você tiver com essa mentalidade de não entender, entenda bem, de não entender o tempo que você está vivendo e começar a murmurar e questionar a Deus, você vai permanecer nesse deserto. Você vai permanecer. Hoje, depois de ser treinada, né, preparada, eu falo, Deus, quando vem uma situação, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer gerar dentro de mim? O que o Senhor quer moldar, transformar, aquilo que precisa ainda ser transformado dentro de mim, para que verdadeiramente eu possa manifestar aquilo que o Senhor está fazendo dentro de mim. Queridos, deserto é lugar onde eu me rendo. É lugar de renúncia. É um lugar aonde você vai aprender a depender dele totalmente. E sabe quando eu dependo dele totalmente? Quando todas as áreas da minha vida, não importa o que esteja acontecendo, vai depender exclusivamente dele. Não importa se amanhã eu tenho uma conta para pagar e eu não tenho recurso, mas eu vou crer que Ele vai prover tudo que eu preciso. Queridos, o Senhor é teu pastor. Se Ele é, você tem que acreditar, que crer, que nada vai te faltar. Há momentos no deserto que falta. Não faltou para o povo? O maná? O alimento? Não, mas por quê que faltou? Né? Lá está dizendo. Por que faltou? Porque Deus, na realidade, permitiu para que Ele fosse ensinar que no dia seguinte Ele ia sustentar aquele povo. E como Ele sustentou durante todos os anos que eles viveram no deserto. Até carne. O povo começou a murmurar que queria carne. E eles nem comiam no Egito. Eles nem comiam. Aí, o que eles fizeram? Eu quero carne, como se Deus fosse empregado. Não, queridos. É no deserto que você vai verdadeiramente saber que Deus é real. Que Deus não está morto. Que Deus, na verdade, é provedor. Que Deus, na verdade, Ele é o teu Pai. E é um Pai de amor, que cuida com carinho, que fala com carinho, que Ele provê todas as suas necessidades. É lá que você vai aprender, querido. Não tem outro lugar. Não tem como você falar que Deus provê todas as coisas se você não passar pela necessidade da provisão. Não tem outro caminho. Amém? Deserto é um lugar de crescimento. Como eu disse no início, não é um lugar de morte. Não é um lugar onde eu vou morar, mas é um lugar que eu vou passar. Eu vou permitir, porque eu que permito, viu, irmãos? Porque se você não quiser aceitar aquilo que Deus tem para você, simplesmente Ele vai ficar, vamos dizer assim, na dele, para você entender. Ele não vai te obrigar. Não, porque eu impor, porque você tem que fazer isso, porque você precisa fazer aquilo. Não, queridos. Deus não é um Deus de imposição.
Quem impõe para você é o inimigo. Porque quando você não é de Deus, tá? E você vai num centro, ele impõe todas as regras para você. Eu já fui, eu posso dizer como funciona. Mas Deus não. Deus é carinhoso. Ele chega, Ele manda o teu Espírito Santo, Ele te cerca, Ele te atrai. Ele fala, olha meu filho, eis que eu te dou a vida. Pega, fica com a vida. Mas se você não quer a vida, também tem a morte. A escolha está em quem? Em mim, está em você. Não está nele. Ele oferece. Dou a vida plena, a vida abundante, a vida que meu filho conquistou na cruz. Mas também se você não quer, a escolha é sua, porque eu te fiz com o livre-arbítrio. A morte da minha alma, a morte dos meus sonhos, a morte do meu espírito, a morte. Não necessariamente da minha vida, mas que conduz também a essa morte. Amém? Então, ali no deserto, há crescimento. Vamos ver Lucas 1, capítulo 1 e versículo 80. Olha o que diz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Esse menino aqui, queridos, é João Batista, tá? João Batista viveu no deserto, e ele crescia e se fortalecia no espírito. Então, queridos, eu vou para o deserto para que haja crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento na minha vida espiritual. Para que, na realidade, eu esteja preparada, eu esteja madura. É madura no espírito, na minha vida espiritual. Então, não é para você, ele crescia também, né? Em estatura, com certeza. Mas ele crescia por um propósito. Sabe para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Esse foi o propósito. Então eu preciso passar por lá, para que haja crescimento. Para que onde eu vou descobrir, para quem não sabe, passe por lá, queridos. Para que você foi criado? Porque Deus te criou dessa forma tão maravilhosa. Qual é o propósito? Queridos, o que mais eu tenho visto, e Deus tem aberto o meu entendimento de uma forma que eu não via dessa forma. Mas nós, como conhecedores dessa palavra, como fomos atraídos, resgatados desse mundo, como a gente demora para entender. E a gente vive muitas vezes de uma forma, é como Deus falou aí, Cristo vive em você, então manifeste. Mas nós vivemos de uma forma como se o nosso Cristo, como se o nosso Deus já tivesse feito tudo. Sendo que nós podemos desfrutar, nos deleitar. Como? Conhecendo essa palavra, sendo preparada, permitindo esse crescimento espiritual na minha vida. Sabe, ontem eu estava em casa e eu estava orando e estava pensando, né? Porque Deus vai falando tantas coisas, queridos, que daí eu não sei nem por onde começar. Sinceramente, porque não sei se acontece isso, pastor. Eu falei, meu Deus, é tanta informação que fala um dia isso, um dia aquilo, um dia aquele outro, e aí, você tem que montar. Então, Deus, que eu discirna aquilo que está no teu coração. Porque no meu, né, eu só recebi isso. Gente, me perdoa da palavra, mas foi isso que ele falou.
Ele falou assim, às vezes eu olho para os meus filhos e eles vivem numa vida tão medíocre, mas tão medíocre. Irmãos, ele falou para mim, tá? Primeiro lugar foi para mim, me entendam e me perdoem. Mas eu não posso engolir fogo. Eu preciso compartilhar. Porque eu orei e falei, Deus, eu quero saber o que está no teu coração. O que o teu povo precisa aprender, o que o teu povo precisa ouvir, o que o teu povo precisa de direção. Queridos, eu estou falando no sentido, não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas a gente vive como se Cristo estivesse na cruz. Essa é a verdade. Ele já saiu daquela cruz. Ele já ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Eu preciso passar por esse caminho para ter essas revelações, para que eu possa desfrutar verdadeiramente aqui na terra. Não é no céu, querido. Não é no céu, é aqui na terra. E nós ficamos presos em tantas coisinhas fúteis. Fúteis. Às vezes eu tenho receio de compartilhar certas coisas, porque assim, Deus tem mudado tanto os meus valores, irmãos. Tanto meus valores. Não é para minha glória, é para a glória dele. Porque eu tenho entendido, eu tenho recebido dele, eu tenho ido para o lugar aonde ele vai me revelar verdadeiramente tudo aquilo que ele tem para mim. E que nada pode passar ileso. Mas eu preciso viver. Porque senão, queridos, foi o quê? Aquele dia que Jesus morreu. Para todos verem. Como que eu vou desfrutar disso? Como que eu vou viver isso? Eu preciso sair dessa condição de vida. Queridos, eu vejo muitas pessoas, elas estão na porta para entrar no deserto, mas elas fazem assim, ó. E aí aquela vida que ela não vai para frente. Ela não vai para frente, ela fica presa, estagnada, parada. Sem viver o propósito verdadeiro que Cristo conquistou para mim e para você. E eu fico presa naquilo porque eu quero. Não! Eu não quero nada, eu quero Ele. Aí que está a diferença. Quando eu quero Ele, Ele me dá tudo. Eu tenho vivido isso. Porque em primeiro lugar eu busco as coisas dEle. E Ele tem acrescentado. Ah, Karina, mas você trabalha, você tem... Tenho, mas se não for Ele a sustentar o meu trabalho, no meio dessa crise toda, eu estou na mesma condição que muitos. Mas Ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Eu tenho dito, né? Você fica escutando uma proposta, outra proposta. Deus, seja quem for que vai governar, o meu governo vem do Senhor. O meu governo vem do Senhor. E eu vou me submeter, continuar escondida debaixo das tuas onipotentes mãos. No lugar de esconderijo, debaixo da onipotente mão de Deus. É ali que é o nosso papel. E também, queridos, o nosso papel é se o meu povo se orar pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei. Quem é povo aqui de Deus? É a igreja que vai discernir o candidato. Queridos, livrem-se de todo engano. Nem tudo que é brilho, reluz, é ouro. Eu escutei o pastor Luiz Hermínio falando, eu não estou aqui para ter pretendentes. Eu estou aqui, a pessoa não precisa ser evangélica, mas a pessoa precisa ter Deus no coração e pensar no amor, no próximo. Que adianta eu falar que eu sou evangélica e virar as costas, fazer aquilo que não está no coração de Deus, está no meu coração.
Queridos, eu tenho orado todos os dias, Senhor, livra-me do engano, livra o teu povo do engano, dá sabedoria para o teu povo na hora da escolha. Eu sei que o Senhor é poderoso para dar discernimento para o teu povo. Isso muda tudo, queridos. As pessoas acham, você não é a favor desse, a favor daquele. Eu não tenho candidatos. Só que eu também escuto muito bem o que eles falam. Porque se diz evangélico, mas não condiz com o evangelho. Vocês me perdoem, mas vamos voltar lá. Só orem, orem, orem e orem, porque está na mão da igreja. Está na mão da igreja. A igreja precisa abrir. Os olhos precisam ser escancarados, para que ela possa tomar a melhor decisão. Não segundo o coração dela, mas segundo o coração do Pai. Amém, queridos? Vamos voltar para o nosso deserto. O deserto, na verdade, é um lugar de clamor. Gente, você já imaginou você estar no deserto e ter que clamar? Tem que clamar. E de preparação. Lucas 3:4. Só virar a folha. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Queridos, há momentos que nós vamos passar por Ele e nós vamos só clamar. Além dele estar preparando, nós vamos clamar para que Ele verdadeiramente possa, nos fortalecer naquele momento da angústia, da dor, do sofrimento, de eu não aguento mais e etc. Amém? Mas também, é um lugar de bênçãos. Sabe por que de bênçãos, gente? Aí nós vamos voltar lá para o 8, Deuteronômio 8, versículo 7. Vamos ler o 6, Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Queridos, você passa pelo deserto, na provação, na preparação, no aperfeiçoamento, na rendição, na humilhação, porque aí você vai se tornar dependente dele. Aí você vai parar, de fazer as coisas aqui na força do braço e vai depender dele totalmente. Você vai realmente passar para um lugar onde você vai ouvir a voz dele e você vai saber a direção, as orientações que ele está te dando. Sabe, é um lugar que você vai ensinar a sua alma a se aquietar. Eu já contei aqui, não sei se todos estavam, mas havia momentos na minha vida que desculpe a palavra, porque eu não falo isso. Eu falei para minha alma assim: cala a sua boca, porque eu não quero mais te escutar. Sabe por quê, queridos? Você discerne quando é a alma, você aprende quando a alma que está falando, você aprende quando a sua carne quer se levantar, mas você aprende também a permitir que o Espírito te governe, que Deus te governa. Amém? E aí eu entendi, porque eu passei anos, não vou dizer para você quantos anos
eu passei por esse caminho. Mas hoje eu tenho vivido, eu tenho comido do melhor dessa terra. Eu tenho aprendido que nele e por ele são todas as coisas, e todos os dias eu dependo dele. Quando eu acordo, eu já falo: Deus, me direciona nesse dia. Me dá sabedoria para viver esse dia. Queridos, hoje é o tempo de você decidir, tomar uma posição. E sempre Deus me leva a dizer isso, de posicionamento. Porque ninguém quer passar por sofrimento. Ninguém quer passar dificuldades. Nós não queremos. Mas se faz necessário. Deus conduziu. E Ele foi. Pensa naquilo que Deus falou: Cristo vive em mim. Quantas vezes eu falo: Cristo vive em mim? E as minhas atitudes são atitudes dele. Os meus comportamentos são realmente de que ele vive em mim. Queridos, nós precisamos permitir que ele nos transforme. Porque, na verdade, quando você passa no deserto, você vê que Jesus, ele venceu no deserto. E, na verdade, ele vai dar toda a condição para que nós também vencemos. E Deus falou assim para mim, uns 2 domingos atrás: Jesus venceu no deserto, mas Adão fracassou no paraíso. Às vezes, queridos, nós não queremos sair do paraíso, da nossa zona de conforto. Na verdade, é o nosso paraíso, porque nós estamos confortáveis ali. Concorda? Nós não queremos sair desse paraíso, mas nós precisamos lembrar que foi ali que Adão fracassou. Foi ali que Adão foi enganado. Mas aí nós olhamos para Jesus, que é o nosso modelo, e vemos que ele também passou pelo deserto, mas ele venceu. E se nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós também vamos vencer. Porque vai ser nessa videira que eu vou receber todos os nutrientes, tudo o que eu preciso para permanecer firme e inabalável nele. Queridos, aí você vai recebendo. Ai, Karina, falta domínio próprio. Então, mas quando você está nele, você recebe e você manifesta esse fruto. Ai, falta mansidão. Quando você está nele, você recebe e manifesta esse fruto. Falta fé. Queridos, a palavra é o nosso alimento. Nós não vamos viver só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. E se Deus é o pão da vida, você vai comer desse pão e vai ser farto. Se ele é uma fonte inesgotável, o deserto pode ser estar lá, com muita sede, mas você vai beber dessa fonte, e nessa fonte você jamais terá sede. É nesse lugar, queridos, que você vê que realmente ele é uma fonte. É nesse lugar que você vê que ele é o pão da vida. É nesse lugar que ele é um Deus de amor, que ele é um Deus real, que ele vai muito além daquilo que eu fico num pensamento raso. Ah, Deus opera. Ah, Deus faz milagre. Não, Deus é real. E se ele é real, eu vou viver essa realidade dentro de mim. Eu vou permitir essa realidade, ela se tornar de dentro para fora. É tudo através dele, é por meio dele, dependendo dele. Amém, queridos? E pode ficar tranquilo, olha, para terminar. No Salmo 107, ele diz, 107, versículo 35. Olha o que ele faz. Ele transforma o deserto em açudes,
a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. Queridos, esse deserto na minha vida, ele transformou em açudes. Queridos, a terra ressecada que estava dentro de mim, que era a Karina, ele formou fontes. O deserto sou eu e você, queridos. O deserto sou eu e você. E ele transforma em açudes. E a terra ressecada, que somos nós, com o nosso coração muitas vezes endurecido, ressequidos, secos. O que ele faz? Ele transforma em fontes. Fontes de águas vivas. Olha aqui, em Isaías 41, 18 a 20. Abrirei rios nas colunas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago. Você já viu no deserto ter lago? No de Deus tem. No de Deus tem. Porque Ele sabe aquilo que você precisa para passar por esse tempo. E Ele vai prover, porque Ele é um Deus que provê todas as coisas. Amém? E chão ressequido em mananciais. Pensa no deserto, chão ressequidos. Aí ele transforma em mananciais, querido. Porém no deserto cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Quem diz que no deserto nasce? Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saibam, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Queridos, glória a Deus. Não há medo. Quem tem medo de passar por esse momento é a nossa alma. Mas quando nós entendemos os princípios, o propósito, e nós dei uma pincelada naquilo que Deus compartilhou no meu coração. Nós sabemos que nós vamos passar, mas nós sabemos também que Ele vai estar conosco. E Ele vai transformar o deserto num lago. Você não vai passar sede, você não vai passar fome, você não vai morrer. Você vai permanecer simplesmente na total dependência dEle. E se você permanece na total dependência dEle, você passa e sai lá na frente e herda tudo que Ele tem preparado para você e para mim. Essa é a verdade. Essa é a verdade que Ele tem compartilhado no meu coração. E eu vou, quando Ele começou a falar no deserto comigo, Ele disse assim: filha, há um tempo determinado para o propósito se cumprir na tua vida. Entre o propósito e a concretização dele, existe um processo a percorrer. O tempo. Quando entramos em um tempo, passamos pelo deserto. Mas saiba que este deserto, ele não vem para te matar, mas sim para te ensinar, te aperfeiçoar, te amadurecer. Não despreze esse tempo chamado deserto. Ele faz parte, irá fazer toda a diferença na sua vida. E nós iremos apenas desfrutar deste tempo, vivendo o propósito específico de Deus para cada um de nós. Amém, queridos? Que essa palavra, ela venha entrar no seu espírito, e ali no seu espírito ela venha germinar, ela venha trazer entendimento, ela venha trazer posicionamento, ela venha trazer a revelação de verdadeiramente aquilo que Deus tem para cada um de vocês, que vocês entendam, que vocês mergulhem nesse tempo, naquilo que Deus tem preparado. Se Deus tem te chamado, porque Ele quer te conduzir nesse tempo chamado deserto. Se você já encontra nesse deserto,
deserto, saiba que é você que escolhe o tempo que você vai permanecer nele. Mas que hoje você possa entender e se render, e não só murmurar, mas tirar a murmuração da sua vida, porque o povo murmurou no deserto e eles morreram no deserto. Mas eu declaro, eu profetizo na sua vida que você não vai ser o tal dos murmuradores, mas que a partir de hoje você entendeu esta palavra e você vai começar a dar glória a Deus em toda e qualquer circunstância, para que você possa viver a promessa, a bênção, o propósito de tudo aquilo que Deus já os chamou para viver e manifestar nesta geração. No poder do nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida a paz que excede todo entendimento, que ela venha repousar, que ela venha reinar no teu coração, na tua mente, e que nesses dias o Espírito Santo, ele traz a convicção no seu coração, a certeza que vale a pena, que faz parte do nosso processo, mas que nós vamos sair mais que vencedores e vamos viver a promessa para a qual Deus nos chamou, para a qual Deus nos criou. Nós não vamos ser daqueles que vai morrer no deserto, mas nós vamos ser daqueles que vai viver e vai manifestar a honra, a glória, o louvor e a adoração, no poder do nome de Jesus. Seja abençoado, meu querido. Tenha uma semana abençoada, uma semana cheia, sim, da paz, cheia das revelações, do propósito e do querer de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus que não brinca com a nossa vida. O Senhor é um Deus que verdadeiramente nos ama e nos resgata da onde nós estamos. E, Senhor, nos coloca num lugar de posição, nos coloca num lugar onde nós vamos manifestar a Tua glória. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Eu digo obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, através da minha vida, na vida do Teu povo, na vida dos pastores. E nós estamos aqui, Pai, em prol do reino, para manifestar o Teu reino, para levar o Teu reino a todo canto, a todo recanto, aonde o Senhor vai nos direcionar. Por isso, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, assim como o Senhor falou com Moisés e deu orientação, que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos orientar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para esta igreja, para este povo, no poder do nome de Jesus. Assim eu te agradeço, Senhor, e te dou a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém e amém. Glória a Deus. A Ele seja, Pai. Eu não